Quando surge, família Palmeiras, ligada aqui no nosso canal Verdão Info, vamos falar de mais um título conquistado pelas nossas crias da academia no último final de semana, ao golear o São Bernardo, o Sport Clube São Bernardo, por 6-0 na grande final. O Sub-17 palmeirense conquistou a Copa Ibrachina. Então, exatamente, depois de conquistarmos a Copa Puma Sub-17 lá em fevereiro, agora no mês de março é a vez das nossas crias levantarem a Copa Ibrachina Sub-17, que é um torneio novo realizado pelo próprio Ibrachina. Inclusive, nós tivemos também agora no mês de março a Copa Ibrachina Sub-15. E detalhe que o Palmeiras também ganhou essa competição. Chegamos na final do Sub-15 contra o Santos, foi 3-0 para o Verdão, com gols de Luiz Gustavo, de Marquinhos e também do Kaique Vaz. Então, parabéns para o Sub-15 do Palmeiras. A gente vai focar hoje mais no Sub-17, nessa conquista, falar da final contra o São Bernardo, mostrar todos os gols da goleada por 6-0 na grande decisão. Vocês vão saber da escalação super ofensiva do técnico Arthur Itiro, que é uma grande novidade para esse ano na categoria Sub-17. Em breve vão começar os torneios mais importantes ali, os torneios considerados oficiais. Então, o Campeonato Paulista Sub-17, o Brasileiro Sub-17, mas por enquanto a gente vai conquistando esses torneios de caráter não oficial, mas torneios importantes, a Copa Puma e agora a Copa Ibrachina. Antes de trazer também a campanha do Sub-17 palmeirense na Copa Ibrachina, vamos falar um pouco sobre o Juan Gabriel, porque é aquela coisa, temos que falar da temporada desse atleta. Juan Gabriel, nascido em 2008, no ano passado, mesmo tendo idade Sub-16, já tinha sido um dos grandes destaques do Sub-17 palmeirense, chegando inclusive ao Sub-20, inclusive nesse ano aqui, 2025, lá em janeiro, ele disputou algumas partidas da Copinha. Em fevereiro foi o artilheiro da Copa Puma, com 8 gols, e agora em março ele é o artilheiro também da Copa Ibrachina, Sub-17, com 4 bolas na rede, sendo 3 na final. Então ele foi o melhor jogador na final, com direito a hat-trick. Então, cara, Juan Gabriel, anotem esse nome, meio atacante, canhoto, faz gol de cabeça também, conhece o caminho do gol, né? Então tenho certeza que durante esse ano ele vai brigar com toda certeza para ser o artilheiro da categoria quando chegarmos aí nas competições oficiais, Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro. Bom, sobre a campanha do Verdão na Copa Ibrachina Sub-17, curiosamente nós estreamos contra um time que viria a ser o nosso adversário na grande decisão, São Bernardo. Esporte Clube São Bernardo contra Palmeiras na estreia foi 3-1 para o Verdão, 2 gols do William Lopes, que é um centroavante que é uma cara nova, chega para essa temporada, chegou do Boston City, um time lá de Minas Gerais. William Lopes tem 1,91 m de altura, mesmo tendo idade Sub-17, vai ser um dos atacantes do Verdão para essa temporada. Aliás, estamos repletos de bons atacantes nessa categoria, a gente vai conhecer melhor a maioria deles daqui a pouquinho. E para fechar o placar, teve gol do Fred também, que é um zagueiro muito técnico. Tem um vídeo legal que eu postei do Fred nessa semana, com um compilado de lances dele e gols também que ele marcou durante essa Copa Ibrachina. Acompanhem que tá bem legal. Ainda na primeira fase tivemos Palmeiras 1, SK Brasil também 1. Foi o único tropeço, dá para dizer assim, do Verdão durante a competição. O Verdão terminou a Copa Ibrachina Sub-17 com 4 vitórias e 1 empate. Esse empate foi exatamente contra o SK Brasil com um gol do Juan Iago, mais um meio atacante promissor da nossa base. E para fechar a primeira fase e garantir a classificação para o mata-mata, o Verdão bateu os donos da casa. Palmeiras 3, Ibrachina 1. Teve 2 gols do Vinícius, que foi nosso camisa 10 na competição. Inclusive, o Vinícius foi o melhor jogador da Copa Puma, foi eleito o craque da Copa Puma em fevereiro e agora jogou demais também na Copa Ibrachina. E para fechar o placar, teve gol dele, claro, Juan Gabriel, foi o primeiro gol dele nessa primeira fase, ele viria a fazer 3 na grande decisão. Mas antes da grande final, nós tivemos a semifinal e o Verdão bateu o Desportivo Brasil por 2-0 com gol do lateral esquerdo Derek, que inclusive foi reserva na grande final, mas marcou um gol importante na semi. E teve gol do Tauan também, que é um meio atacante nascido em 2009, é um dos caçulas do grupo. Daqui a pouco eu vou falar melhor sobre esses atletas nascidos em 2009, que já compõem o time Sub-17 do Palmeiras, mesmo com idade Sub-16, é para dizer assim. No ano passado foram da categoria Sub-15, pelo ano eles já viram titulares da categoria Sub-17. O Tauan é um deles, marcou um gol importantíssimo, portanto, na semifinal. Bom, e antes de trazer os gols da grande final, vamos ver como que o técnico Arthur Itiro montou o time do Palmeiras para a grande decisão da Copa Ibrachina Sub-17 contra o Esporte Clube São Bernardo. E vocês vão reparar que o time foi muito ofensivo.
No gol tivemos a presença do Luiz Fernando, geração 08, aliás, um dos principais goleiros da geração 08 no Brasil, atleta com passagem por seleção brasileira de base, e vale destacar que no mês passado, na Copa Puma, ele foi eleito o melhor goleiro da competição. Vamos lá para a lateral direita, olho nele, Matheus Cordeiro, primeiro atleta aqui da geração 09 que aparece no nosso campinho, né? E o Matheus Cordeiro foi um dos principais destaques da categoria sub-15 do Verdão no ano passado. Aí vira o ano, ele já vira titular do 17. Então, olho nele, ele deu assistência na final, inclusive. Na lateral esquerda, uma surpresa, eu diria, Cauã Nunes. Ele atuou muito pouco no ano passado, mas já tem muito tempo de Verdão, chegou ao Palmeiras em 2018, mas, por exemplo, no ano passado, o Derek atuou mais que ele, né? Atuou em bem mais partidas. O Derek, inclusive, marcou gol na semifinal contra o Desportivo Brasil, como eu falei agora há pouco, mas na finalíssima quem jogou foi o Cauã Nunes. Na zaga tivemos o Fred, já falei dele por aqui, marcou um dos gols do Verdão na decisão, zagueiro muito técnico, inclusive chegou ao Verdão com 8 anos de idade, cara, um jogador que, pô, respira Palmeiras há muito tempo. Tô curioso para ver como vai ser essa primeira temporada mais efetiva dele na categoria sub-17, mas a gente lembra que no ano passado ele já participou de algumas partidas. E o seu companheiro foi o Lucas Amon, zagueiro canhoto, com passagem por seleção brasileira de base, atuou com regularidade até na reta final de 2024. No meio, o único jogador com características mais defensivas, Guilherme Giel, há muito tempo já no Palmeiras, e daí para frente foram basicamente 5 atacantes ou meia atacantes. Com a camisa 8 tivemos o Juan Gabriel, mas obviamente não jogou ali como um segundo volante, tanto que ele fez 3 gols na grande final, é um meia atacante. Então, Juan Gabriel ao lado do Vinícius, camisa 10. Vinícius tem sido uma das gratas surpresas do Sub-17 Alviverde nessa temporada. E aí os 3 atacantes. Tivemos o Juan Félix, olho nele, no ano passado se machucou muito, né? Agora nessa temporada deve atuar com mais regularidade, é um dos grandes nomes da geração 08. E ao lado dele, 2 dos caçulas, assim como o lateral direito Matheus Cordeiro, 2 atletas nascidos em 2009. Eduardo Conceição, que deu 2 assistências na grande final, tem vídeo sobre ele aqui no canal também. E o Tauan, que fez gol na semi e é muito bom de bola, meio atacante canhoto, que foi talvez o melhor da categoria sub-15 palmeirense no ano passado. Bom, vamos assistir então os 6 gols da grande decisão contra o São Bernardo. Bora lá. E detalhe que só tivemos um gol no primeiro tempo, e foi esse aí, ó. Após cobrança de escanteio, teve uma bola na trave e o Juan Gabriel estava muito esperto no rebote, oportunista, marcou seu primeiro gol no jogo. Lembrando que o Juan Gabriel foi o artilheiro do Verdão na competição, com 4 bolas na rede. Vamos lá para o segundo tempo, onde aconteceram mais 5 gols do Verdão, ó, começando pelo gol do zagueirão Fred, que apareceu no ataque e recebeu uma assistência do Eduardo Conceição, bateu cruzado, bateu forte, zagueirão camisa 3. Fred, muito técnico, fez 2 gols no total na Copa Ibrachina. Esse foi o mais bonito aí, ó, um gol que não foi de fora da área, já estava dentro da área ali, ó, mas o chute cruzado foi no cantinho, indefensável. Olha que tabela, ó. Vinícius tocou de calcanhar para o Matheus Cordeiro. Nosso lateral direito cruzou na cabeça do nosso Juan Gabriel, que marcou o seu segundo no jogo. Olha mais detalhadamente aí, ó, o toque do camisa 10 e capitão Vinícius, Matheus Cordeiro cruzando e o Juan Gabriel marcando mais um. E o hat-trick viria na sequência após mais uma assistência, uma ajeitada ali do Eduardo Conceição, e esse gol do Juan Gabriel foi de canhota, de fora da área, no cantinho, tem o faro de gol, marca gol de tudo quanto é jeito. Esse foi o gol do hat-trick, foi o 4º gol dele, portanto, na Copa Ibrachina. E aí, 2 atletas que entraram no segundo tempo começaram a aparecer na partida. Ó, cruzamento do Bernardo e gol do João Torres. Esse gol foi de peito, daqui a pouco vai ter aí a aproximação no replay. Olha o cruzamento do Bernardo, meio atacante, e de peito ali, ó, João Torres entrou e marcou o seu primeiro no jogo, porque o João Torres entrou e já marcou logo 2, né? O primeiro foi aquele que vocês viram agora há pouco e o segundo foi esse, aproveitando um rebote do chute do Bernardo. Exatamente, Bernardo participando, portanto, dos 2 últimos gols do jogo, e o João Torres marcando os 2 últimos gols da partida. Ele que estava lesionado, voltou em grande estilo. Olha aí, ó, o gol no rebote para fechar o placar. Bom, tá então os gols da grande decisão. Esse Sub-17 do Palmeiras empolga bastante para essa temporada. E só lembrando que nós não tivemos 2 grandes jogadores à disposição para essa Copa Ibrachina. Luiz Pacheco, meio-campista, que está com a seleção brasileira Sub-17 em preparação para o Sul-Americano, foi inclusive um dos grandes destaques da categoria
no ano passado, e também o Wesley, que é um atacante, né? Vocês conhecem bem o Wesley, rápido, canhoto, que jogou bastante no ano passado, jogou até copinha pelo Sub-20 em 2024, ele está machucado no momento. Então, são dois atletas que poderiam até serem titulares aí desse time, então para vocês verem como está forte o Sub-17 para esse ano. Então, se você gostou das informações, dos gols, de mais um título para as nossas crias, de mais 2 títulos no caso, né? Porque vocês viram que o Sub-15 ganhou também a Copa Ibrachina, deixa o like aqui embaixo, compartilha com aquele seu amigo que gosta de categoria de base e comenta, que é sempre muito importante para a gente. Fechou? Tamo junto, galera. Valeu. Até mais.